Olha a notícia que acaba de sair agora, muito curioso, porque vamos lá, vamos entender tudo isso, né? O Zema ele está querendo se mostrar como uma terceira via e aí ele começa a se posicionar de forma dura. Só que na política você precisa ter muito cuidado, porque antes de você falar qualquer coisa, você precisa pensar muito bem se aquilo não vai ter não vai voltar para você, não vai ricochetear para você de forma negativa. Então o Zema estava indo muito bem, estava falando lá do STF, do lado dos intocáveis, do Gilmar Mendes, etc. Até que ele visto como um possível segundo vice-presidente do Flávio, ele vai tacar pedra antes de nem entender o que estava acontecendo, de nem saber o que estava acontecendo direito, antes da justificativa do Flávio, e por aí vai, por aí vai. Pegou mal o assunto. A ala do PL já está dizendo que não quer mais o Zema, esquece essa história de Zema com o segundo, mas a gente sabe que na política tudo muda de uma noite para o dia. Então a gente vai dormir de um jeito, acorda de outro, porque tudo é estrutura política, é consenso político e assim funciona a política. A política é assim, é feito à base do diálogo, base da conversa, base de acordo. Bom ou não, é assim que funciona a democracia. Tá? Agora, numa ditadura, funciona quem dê a última palavra, vale o que ele pensa e etc. Então, eu acho que tudo tem suas benesses, seu lado bom quanto seu lado ruim. Vamos entender isso aqui? A notícia do G1 que saiu diz o seguinte: Zema diz que episódio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro é página virada. Então, vamos lembrar. No dia 13, saiu aquele áudio do Flávio Bolsonaro cobrando o Daniel Vorcaro um dia antes dele ser preso para que ele depositasse o dinheiro para ajudar no pagamento das parcelas da empresa que está fazendo o vídeo do Jair Bolsonaro, tá? Então, no dia 13, ele vai lá e cobra isso ao Daniel Vorcaro. Esse áudio, no outro dia ele foi preso, esse áudio saiu, pelo que o PT queria, eu acho que ele não conseguiu o que ele imaginava, que seria um desgaste político muito grande. Eu entendo que você teve o IV, que a gente chama, você teve a queda, mas você teve a subida muito rápida, tanto que já saiu uma pesquisa agora que pegou um pedaço disso, desse acontecimento, tá? A parte da pesquisa foi feita no dia em que saiu o áudio e a gente vê que a queda do Flávio por conta desse episódio foi muito pequena, tá? Por que assim? Porque os argumentos são frágeis. Os argumentos são frágeis. E eu vou dizer por quê. O Vorcaro hoje, ele está voltado a um setor de corrupção, ok. Só que o Vorcaro, ele alimentava vários outros políticos, né? Tanto o próprio Lula, como a Globo, tanto que na conversa que o Flávio teve lá na Globo, ele jogou na cara lá do pessoal que ele também investiu no programa do Luciano Huck, 160 milhões, etc. E foi uma coisa meio constrangedora e etc. Então, assim, o impacto disso não foi tão negativo quanto se esperava. Foi ruim, foi péssimo, né? Não vamos dizer que não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Foi ruim, a gente sabe disso. Mas foi menor do que se esperava. A realidade é essa. Aí o Zema vendo isso, por quê? Porque o Zema quis subir. Ele quis ganhar em cima disso. Ele é um político. Mas provavelmente ele não teve uma boa assessoria, dizendo: Zema, espere um pouco, não fale, ou falaram e ele não quis levar em consideração, e acabou soltando aquele vídeo, falando do Bolsonaro, do Flávio, etc, etc, etc. Só que agora ele viu que a coisa ficou ruim para ele, mais do que para o Flávio, olha que coisa. Ele falou e quis dar uma de bonzinho lá no vídeo, e o negócio ficou ruim para ele, menos do que para o Flávio. Tanto que agora ele quer, com certeza, por trás dos panos, já está tendo uma conversa, já está tendo uma arrumação aí, uma costura para que a coisa volte ao normal. Então, ele ó. Zema diz que episódio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro é página virada. Então, ele sabe que isso não vai ter efeito nenhum na política. Ex-governador afirmou que o episódio entre Flávio e o banqueiro ficou no passado, após críticas públicas ao senador. Zema também disse confiar na justiça após denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele por calúnia contra Gilmar Mendes. Olha isso. Então, você não pode arrumar briga dos dois lados, meu amigo. Zema não tem força para brigar sozinho. Não tem. Tudo bem, ele foi um bom governador de Minas Gerais, mas é só isso. Então, ele quer brigar com os dois lados. Ele quer brigar com o STF, quer brigar com o bolsonarismo, ele vai terminar catastroficamente. Ele precisa escolher de qual lado ele está.
Ele não pode brigar com os dois ao mesmo tempo. Então ele viu que ficou ruim para ele, porque ficou ruim com o Flávio, com o pessoal do bolsonarismo, e também agora ele está ruim com o pessoal do STF. Então ele está querendo ficar sozinho? Eu acho difícil. Então vamos ver o que ele diz aqui. O pré-candidato à presidência, Romeu Zema, afirmou que considera página virada o episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. O ex-governador de Minas também comentou a denúncia contra ele no Superior Tribunal de Justiça. Olha, ele diz que ficou decepcionado, mas a gente sabe que ele quer ganhar pulso político nisso tudo. É muito simples. Ele quer colocar o nome dele como uma possível terceira via. Mas no Brasil não tem terceira via. Talvez daqui a uma geração a gente tenha essa terceira via, ou nunca mais isso aconteça, como nos Estados Unidos. Terceira via lá, nem se fala mais nisso. Ou você tem o republicano ou o democrata e é ponto final. Não existe terceira via. Então, no Brasil, a gente está caminhando para estar assim também. Ou um ou outro, e sempre será assim. Então, aqui, ó, na quarta, no dia 13, diz que a troca de mensagens veio à tona, desde que, no dia que saiu o áudio, Zema foi um dos primeiros presidenciais a se posicionar. Na hora, praticamente, ele já gravou um áudio e afirmou que ouvir Flávio cobrando dinheiro de Vorcaro era imperdoável. E que não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. Olha, não foi só um áudio, foi um áudio muito negativo. Ele largou pro jogo de verdade. Eu acho que ele foi aconselhado a não fazê-lo, mas ele fez assim mesmo. A nova declaração, mais suavizada, foi dada desde sábado durante o evento em Belo Horizonte, de lançamento da pré-candidatura do Novo de Minas Gerais às eleições. Então ele diz o seguinte, sempre respeitei muito o presidente Bolsonaro, e inclusive atuei ativamente no segundo turno. Mas esse fato me decepcionou e eu agi de acordo com meus princípios e valores e eu prezo transparência. Olha, vai ser difícil o Zema recuperar a confiança, tá? Vai ser difícil. As declarações ocorrem após reportagem do portal Intercept Brasil divulgar os áudios. Então, assim, ele recuperar a confiança do pessoal do bolsonarismo agora vai ser muito difícil. Porque foi uma declaração muito pesada que o Zema fez contra o Flávio Bolsonaro. E acabou voltando contra ele mesmo o negócio. Porque o Flávio não teve... pode ser que agora na próxima pesquisa tenha 1 ou 2 pontos a menos. Mas, gente, aqui um escândalo vai sobrepondo o outro, tá? Um escândalo vai sobrepondo o outro. Daqui a uma semana ninguém mais lembra disso. Ninguém mais vai saber do que aconteceu isso. Pode ser que surja um escândalo muito maior. Espero que com a esquerda. Pode ser que surja algo muito mais problemático e esse troço dele fique para trás. O próprio Intercept Brasil não tem provas de que esse valor teria sido transferido. Então, assim, a gente precisa esperar. É o que eu digo. Quem muito fala, muito erra. Então, a atitude do Zema, ela foi errada, foi problemática. E agora, além disso, além de estar mal com o bolsonarismo, ele recebe a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o que é um escárnio também, é um escárnio. Então, agora ele escolheu lutar sozinho. Vamos ver o que vai ser, se vão deixar o Zema passar dessa e vai falar, olha, tudo bem, a gente segura você aqui, mas a nossa confiança... Mas política é assim, gente, política vai... Política volta, depende dos interesses de cada político, tá? Vamos torcer, porque o Zema é forte, ele tem um nome forte lá em Minas Gerais, vamos torcer para que dê tudo certo. Até a próxima.